A paz de Cristo a todos, Deus abençoe. Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu, onde nós estamos compromissados com o reino de Deus, unicamente em pregar o Evangelho e declarar as grandezas do nosso Deus, esclarecer a verdade e combater sempre contra as heresias e as mentiras, as vaidades, as ilusões, as fábulas que está por aí. Dentro da própria igreja, querendo comandar a igreja, mas Deus sempre tem alguém que ama e que luta pela verdade. A verdade de Cristo, ela nunca vai ficar encoberta, ela não pode ser encoberta, ninguém pode pensar nisso. Ainda que eles pensem que pode fazer isso, mas é inútil. Pensaram, agir, já tentaram acabar com a Bíblia, confiscaram, fazer uma série de coisas para que a palavra não fosse pregada, mas foi inútil. Agora vem um tempo aí pela frente que a Bíblia vai desaparecer. Ou seja, a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus. Mas esse livro vai desaparecer em breve. Como tantas coisas que também vai desaparecer por causa do sistema. Vai acabar fugindo, né? Decreto dominical virá em breve. Esse decreto será praticamente um divisor de águas, onde quem ama a Deus estará sujeito à morte. Já aconteceu por 1260 anos. E quem não ama a Deus será os perseguidores daqueles que amam a Deus. Serão eles que serão os acusadores dos que servem a Deus. Isso Jesus já profetizou. Isso já aconteceu já com os irmãos primitivos. E isso vai acontecer em breve. Tudo, confesso, o papado romano confessou isso e não tem como fugir disso. Decreto dominical é uma questão de divisão, de marca a quem serve. Você serve a quem? Você serve a Cristo? Então você tem a marca de Cristo, que é o 4º mandamento. Você morre por causa dos mandamentos, que não é o 7º, nem só o sábado. Então, esse decreto em breve vai vir e a Bíblia não haverá mais a liberdade que nós temos hoje, poder pregar, falar. Por isso que eu digo para os crentes, para a igreja, quando vocês têm a liberdade de pregar, de falar, de ser livre, vocês estão correndo atrás de político influenciado pelos seus guias, seus pastores, seus apóstolos e toda essa gente maligna que está aí, trabalha pela carne, pelo dinheiro, pela fama, pelo status, pela posição, que trabalha para essa terra, para esse mundo, e só acrescenta no reino, ou melhor, só acrescenta na vida deles a distância do reino e a sentença de um julgamento final, onde todos serão julgados e condenados ao fogo. Disto eu não tenho dúvida, mas nenhuma mesmo. Pastores, bispo, missionário, obreiro, apóstolo, reverendo, quem quer que seja, padre, toda essa gente religiosa, abraçado com a política, o fim deles é esse. Se não se arrepender a tempo, talvez consiga arrepender-se a tempo, mas depois de ganhar fortunas e fortuna vai querer se arrepender? Vai querer ficar sem nada? Voltar a ser pobre?
para servir a Cristo é quase impossível. Então, o reino de Deus se apodera pela força. E a Bíblia vai ser extinta, vai sair de cena. Quem tem, abraça, porque assim o Senhor diz muitas vezes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Temos meditado no texto da Palavra de Deus, falando sobre essa reforma, que é um dos pontos principais do que está acontecendo na igreja hoje. Uma igreja reformada em Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus, ela é transformada por Ele, porque Cristo não reforma. E aqui no capítulo de número 11, ou melhor, 9, da carta de Paulo aos Romanos, Paulo lamenta aqui a perca dos seus irmãos israelitas, onde ele diz que ele mesmo gostaria de ser separado de Deus para ganhar os seus irmãos israelitas. Ou seja, perderia e trocaria a sua salvação pela salvação dos seus irmãos de todo Israel, porque Paulo, chegando em Roma, viu que os romanos estavam abraçando a fé em Cristo Jesus, a ponto de abandonar os ídolos como Deus, a Diana dos Efésios e tantos outros. Então Paulo, satisfeito com o que Deus estava fazendo na vida dos romanos, dos ímpios, mas triste com o que a sua nação estava fazendo contra o Filho de Deus. Então aqui no versículo de número 6 ele diz: não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Paulo está dizendo, a palavra de Deus não falhou. Vocês é que falharam. A palavra de Deus cumpriu-se. A profecia cumpriu. O Messias veio. Mas vocês dispensaram. Vocês negaram. Vocês não receberam como sendo ele o prometido que Deus tinha prometido para vocês. Então não é falha da profecia, não é falha da palavra, não é falha dos profetas, não é falha dos apóstolos que anunciaram o reino de Deus. É falha de vocês mesmo, é o que Paulo estava querendo dizer. Ele diz aqui, o 7, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaac será chamada a tua descendência. Então, todos declaram filho de Abraão. Abram comigo aí, em João, de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, veja aí o que nos diz a palavra de Deus. Diz assim, o versículo de número 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus criticavam, os judeus falavam, os judeus ouviam, mas os judeus fugiam da verdade. Aí Jesus disse assim para eles, ou eles responderam para Jesus. Respondeu eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que diz que seremos livres? Olha o que Paulo está dizendo lá, em Romanos 9. Nem todos que são da descendência de Abraão são israelitas, nem todos são. E aqui eles questionavam a Cristo e diziam para Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui, no versículo de número
7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamado a tua descendência. Nem todos que se dizem judeus são realmente da fé em Abraão. Paulo está querendo dizer isso para os romanos, ou para os italianos lá de Roma. E dizendo isso para os seus próprios irmãos, que eles negaram a fé. Eles negaram o Messias. Com certeza, ficariam de fora e ficaram. E aí Paulo diz aqui o versículo, ou melhor, o Evangelho nos diz aqui o 34. Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vocês não querem se converterem? Vocês não querem se humilhar perante mim, o que Jesus estava querendo dizer? Assim é a igreja hoje. Ela quer tudo de Cristo. Assim são os pastores. Querem que Cristo aprove eles dentro da política. Querem que Cristo aprove eles dentro da idolatria. Querem que Cristo aprove eles dentro da ilusão, da vaidade e dentro do amor do dinheiro. Jamais Cristo fará isso. É isso a igreja está querendo hoje. Querem que Cristo aprova eles, sendo eles reformados e não transformados. Porque foi isso que a reforma trouxe. Já diz o nome, uma reforma e nunca uma transformação. Então ele diz aqui, 35, ora, o escravo não permanece sempre em casa, ou melhor, o escravo não permanece para sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus está dizendo para eles, o escravo não permanece para sempre. Ou seja, vocês amanhã não existirão mais. Vocês amanhã não serão mais da promessa. Não vai permanecer. Por que não? Porque está negando. Mas o Filho de Deus permanece sendo Filho de Deus por toda a eternidade. E aqueles que se arrependeram e que nasceram de novo e que aceitaram Ele como sendo o seu Salvador, arrependidos, convertidos, permanecem como filhos por toda a eternidade. Mas eles não. Eles estavam negando o Messias, como Paulo estava dizendo. E aqui ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis seus discípulos. Ou melhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se o Filho de Deus libertou vocês, você permanece nesse livramento? Você permanece nessa liberdade? Você permanece servindo? Então você para sempre estará livre e não reformado. Aí ele diz aqui, o 37. Sei que sois descendente de Abraão. Sois descendente de Abraão, e daí? Qual o problema? É descendente de Abraão, mas não quer me receber? É descendente de Abraão, mas não quer me conhecer? Antes de Abraão, eu já sou Deus. É o que Jesus está dizendo, querendo dizer para eles aqui, Sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não permanece em vós. Paulo disse, a palavra não foi falha, a palavra não falhou, foi prometido e cumpriu-se a profecia. O Messias veio, mas vocês negaram a palavra e a profecia, a promessa, logo fugiram da promessa. O Messias veio, mas vocês dispensaram. E ainda questionavam, querendo ser mesmo herdeiro com Abraão. Olha o que eles vão dizer aí, no versículo de número 38. Jesus disse, a palavra não permanece em vocês. O problema da igreja, querida, é que as pessoas não querem a palavra. As pessoas querem ouvir promessas,
querem ver isso. As pessoas querem que eu pregue dando profecia para eles, falando que eles vão ficar ricos, que eles vão fazer isso, que eles vão ser assado. Não tem como. Quando alguém manda um versículo e põe textos como esse no vídeo, todo mundo abraça. Mas eu não estou aqui para isso, estou aqui para falar o que Deus manda. As pessoas não querem usar o remédio quando está doente, às vezes a criança não quer, às vezes, usar o remédio, ela chora para não usar, né? Para não tomar o remédio. Porque o remédio é chato. Tem um mau gosto, às vezes. A dipirona, às vezes, é amargo, não quero tomar. O que vai acontecer? Permanecer doente. Não quero ouvir a correção, não quero ouvir a palavra, queres promessas, vai permanecer morto nos seus pecados e promessa nenhuma vai se cumprir. Da parte de Deus, nunca, jamais. Então, olha o que ele diz aí. O 38. Eu falo do que vi na presença do meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso Pai. Eu estou falando do que tem consciência. Sei o que estou dizendo. Sei o que estou falando. Eu sou o natural de Deus, o filho legítimo. Vim para isso. Mas vocês querem fazer o quê? Viver nos seus próprios deleitos e pecados. 39 ele diz: responderam eles: nosso pai é Abraão. Olha aí, ó. Paulo diz: nem todos que são descendentes de Abraão são israelitas, nem todos pertencem à promessa, nem todos cumprem a promessa, a profecia, nem todos abraçaram a profecia, nem todos pertencem a Deus. Ele disse: responderam eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticaria as obras de Abraão. Aí está, queridos. Se você não fosse um reformado, Jesus disse: pelos frutos conhecereis, lá em Mateus. Se você não fosse um reformado, eu não estaria aqui pregando isso. Eu estaria exaltando a Cristo pela reforma. No entanto, eu estou aqui para dizer que você é um reformado abatendo a reforma, que não traz frutos para a salvação. Só esses aqui, ó, que os filhos de Israel falavam para Jesus. Questionava que seria filhos de Abraão, mas Jesus vai dizer de quem que eles são filhos. Portanto, meu amado, sai disto, nasça de novo. Observe você, porque a Bíblia diz: examina-se o homem a si mesmo. Examina você a você mesmo. Por quem você está lutando hoje dentro da igreja? O que o seu pastor te oferece quando ele vai lá? O que ele te pede? E a quem o seu pastor ordena você a seguir e leva você para uma avenida como Paulista, como tantas praças, para fazer o quê? Para debater contra o quê? Em favor de quem? E do quê? Quem é o seu Deus? O seu Deus você está mostrando, é o mito? É isso que você está mostrando. Ou é o L? A direita ou a esquerda? Quem é o seu Deus? Porque esse parece ser o Deus do Brasil hoje. É o que parece, né? O meu não. O meu está num trono de glória, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o meu. A quem falo, de quem falo, e a quem ele pode usar como ele quiser, a tempo e a fora de tempo. Então, meu querido, se você vai na igreja e seu pastor vive orientando você em quem você votar e convocando você para debate, para fazer isso, aquilo, você é um reformado, está seguindo o caminho da condenação e é um falso israelita.
Ou seja, um falso filho de Deus. Tem os falsos. E é quem mais tem, né? E aí Jesus diz assim, ó, versículo de número 40. No 39, Jesus disse: se fosse filho de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Qual era a obra de Abraão, queridos? Quais eram as obras de Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Sai do mundo, igreja. Sai dos ídolos. Tem coragem de fazer o que Abraão fez? Abraão fez isso. Simbólico o que Abraão fez é o que você deve fazer. Deixa o mundo com as suas concupiscências, as suas vaidades, as suas ilusões e as suas corrupções e venha Cristo. Glorificar a Cristo, exaltar a Cristo. Ele diz aí, ó, mas procurais matar-me, homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Jesus está dizendo aqui, ó, vocês querem ser pai de Abraão, mas filho de Abraão, mas não praticam as obras de Abraão. Abraão praticou as obras de meu pai. Mas antes que Abraão existisse, eu sou Deus e enviei Abraão. É o que Jesus está querendo dizer. O versículo de número 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles. Não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. E aí, o povo brasileiro hoje diz que Deus é o seu pai, a igreja envolvida pelos seus apóstolos, seus discípulos, que tem interesse nos políticos para ganhar dinheiro, para fazer de você uma cobaia, como sempre tem feito, uma massa de manobras, enriquecer às suas custas, não pagar o que é devido à justiça, à lei, e aí eles fogem, eles abraçam o político, e você fica assim. Aí você vai para a igreja, se enche de vaidade, de ilusão, dizendo que em tudo Deus aprova, que Deus está nisso, Deus está naquilo, enquanto que o Deus do Brasil hoje, que está cuidando do Brasil hoje, é esses aí, mitos, pastores, ou melhor, políticos. Só se fala deles. E eles enchendo você de impostos, de contas para pagar, cada dia aumentando e aumentando os custos para tu viver, tu vivendo aqui espremido, sufocado e dizendo, somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Aonde, queridos? Necessário vos é nascer de novo. Aí, o 42. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, vós me amarias, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Eu não faço a minha vontade, o que eu quero. Assim sou eu na igreja, querido. Assim sou eu no Evangelho, não prego o que eu quero, não prego os meus interesses. Não enche você de falsa profecia, de falsa visão. Eu poderia estar aqui agora orando e dizendo, eu vejo naquela casa, essa casa aí tem uma mulher, o nome dela é Maria. Ô, Dona Maria, Deus está te curando da sinusite, Dona Maria. Receba, 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 receba. Eu poderia estar assim agora. Mas não, queridos, eu estou aqui falando a verdade. Você gosta disso. Você não gosta da verdade. É igual os judeus aqui, ó. Não gosta da verdade. Porque se gostasse da verdade, ouvia, dava ouvido e procurava se converter, obedecer e servir a Cristo. Isso que eu falei aqui, agora,
como se estivesse orando. Tem tantas Marias sentindo dor de cabeça agora por aí. Uma bela de uma adivinhação, de um chute. Nem é uma adivinhação, é um acontecimento pelo mundo afora. Quantos irmãos, Manuel, João, José, Antônio, está sofrendo de dores nas pernas nessa hora, ou sofreu um derrame, está em cima de uma cama, Deus está me mostrando, em cima de uma cama. Quantos estão desempregados nessa hora? Olha, Deus está mostrando você, vai ter uma porta de emprego. Quando é isso que você quer? Mas não é Deus que está falando. Quem está falando é a carne. E na carne só traz separação e divisão contra o Filho de Deus. E condenação. Aí Jesus diz para eles aqui, Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amariam, pois eu vim dele, e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Aí ele disse o 43. Quem eram esses judeus aqui? Que não queriam ouvir Jesus, que rejeitou, e que Paulo ainda disse: eu queria que eles ficassem. Eu gostaria que eles ficassem, ainda que eu saísse da presença de Deus, mas eu queria ver eles salvos. Tamanha é a dor e o sofrimento de um lago que arde com fogo e enxofre. Para onde eles irão? E para onde você vai, se não deixar teus mitos e vir para Cristo? Viu, igreja? Ele diz aqui: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir as minhas palavras? Jesus pergunta. Olha aí, ó. Por que vocês não podem entender a minha linguagem? Por que não pode ouvir as minhas palavras? Não consegue? Pois é, por isso que vocês não me escutam. Por isso que vocês, quando acessam o Coluna de Betel, vocês fogem. Você não pode ouvir, você não consegue ouvir. E quando ouve, critica, né? Eu não ligo para isso. Meu objetivo é pregar. Aí ele diz assim, ó. Sabe por que vocês não ouvem a minha palavra, ô judeus? Que diz ser filho de Abraão? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar os seus desejos. Os desejos dele era o que os judeus queriam. O que a igreja está fazendo, que esses bispos, esses apóstolos estão fazendo, é a vontade dele e, consequentemente, a do diabo. E você, massa de manobra. Ele diz aqui: ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É o que Jesus está dizendo aqui para os filhos de Israel. É o que esse pastor está fazendo com você. Ele é o pai da mentira, ele é um mentiroso, ele é filho dele. Qualquer hora vocês vão ver pastor infartado aí por causa de política. Já falei isso algumas vezes e futuramente vocês verão. Porque não quer deixar essas imundícias, essas corrupções para vir a Deus e ensinar você o caminho da salvação e você perecendo por isso. Está dizendo aqui, vosso pai é o diabo. Mas ele diz, somos de Abraão, somos de Abraão. Paulo diz aqui em Romanos 6. Isto é, não são os filhos ou melhor, nem todos que são descendentes de Abraão são mesmo filhos. Pertencem à aliança, estão em Cristo. Nem todos abandonaram. O versículo de número 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes de Abraão. Os filhos da carne, queridos. Ser humano que está na terra hoje aí, todos são criaturas dentro da igreja, dentro da católica, dentro dos que diz protestante, completamente cheias. Mas de quê? De carne. Convertidos? São poucos.
porque só pertence a Deus os que se converteram e os que não se converteram. É o que Paulo está dizendo e que Jesus está dizendo em João 8,43. Paciência que nós podemos fazer. Ouvir e se converter. Foge disso. Foge disso. Antes de abraçar essas obras políticas malignas, levanta-se contra elas. Antes que diga que Deus está no meio deles, fuja deles e declara que o Senhor está em seu alto e sublime trono e contempla todas as coisas, todos os moradores da terra, porque Ele fez tudo isso e querem ver arrependidos e convertidos para servir e pertencer a Ele. Aí ele diz aqui o apóstolo Paulo: pois a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. Então Deus visita Abraão e disse: será pai de muita nação, Abraão, muitas nações tu vais ser pai. Veja que o Abraão naquele tempo, 75 anos, poderia imaginar isso. Quando ele sai da sua terra e da sua parentela, chega lá, Deus dá um recado. Deus dá a profecia. Sai, meu filho, sai, minha filha, sai, meu irmão, sai, minha irmã, sai, pastor, sai, apóstolo, antes que você morra de infarto aí por causa da política e do político. Sai disso, sai. Tudo isso você está confessando que você não pertence mais a Deus. Você já foi, meu querido. Hoje você é um vaso quebrado, sem honra. Você vai acabar infartando. Sai de tudo isso, sai. Abraão saiu de lá e veio para o lugar que Deus mostrou para ele. Sai daí. Foge disso. É o pastor da Batista que está mandando você seguir esses políticos? É o da Assembleia? De que igreja que são eles? Dos apóstolos? Católicos? De onde eles são? Foge deles, sai disso, sai disso. Vem para Cristo. Se converta. Nasça de novo. Em vez de ser filho de quem Cristo falou aqui, passa a ser herdeiro, conforme a promessa, em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus também pertencemos à linhagem de Israel, não esse Israel que Jesus disse em João 8, mas o Israel que se converteu a Cristo, que aceitou o Messias e que nós também aceitamos, como os romanos aqui, enche Paulo de orgulho, porque eles receberam a fé. Então Jesus está dizendo aqui, o versículo de número 10, não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só Isaque, nosso pai. Então, quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra, tu serás pai de muitas nações, o Abraão obedece. Mas o Abraão experimentou isso? Não, queridos. E o Isaque, então, o nosso pai, que Paulo está dizendo aqui, experimentou essa multidão? Também não, queridos. E quem foi experimentar isso? Se você ler o versículo 11 para frente, você vai ver. Você vai entender que a promessa foi se cumprir em Jacó. Passou por todos eles, passou por Abraão, passou pelo filho Isaque, para depois vir o crescimento e as nações. E ele diz em o versículo de número 11: contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então não fizeram nem bem nem mal, não deixaram de acreditar, não acreditaram ou acreditaram, não tiveram nada disso. Por quê? Porque ainda quando recebe a promessa, o Abraão recebe a profecia e a promessa, não existiu Isaque. Sara não tinha dado à luz ainda a seu filho Isaque. E nem sequer Rebeca
conhecia o Isaac para se casarem, como se casaram, e tiveram os 2 filhos. Fizeram nem bem nem mal. Mas Paulo está dizendo aqui, o versículo de número 2: foi-lhes dito a ela, o maior servirá o menor. Então, queridos, para de ilusão. Cristo não abraça política. Cristo não abraça prostituição. Cristo não abraça idolatria. Cristo não abraça feitiçaria. Cristo não abraça mentira. Cristo não abraça vaidade. Cristo abraça o arrependido que nasceu de novo para provar e levar com ele para o reino dos céus. Então disse aqui que o menor serviria o maior. Ou melhor, o maior serviria o menor. Estava falando de Isaac, ou melhor, de Israel, ou de Jacó e do seu irmão Esaú. Ele tinha o direito na promessa. Isaac e Jacó sendo o segundo, era ele que herdava. Mas quando a Rebeca ouve essa declaração, e as pessoas falam, Rebeca pecou, porque Rebeca fez aquele guisado e mandou que Jacó fosse levar para o seu pai, no lugar do seu irmão, que estava no campo procurando a caça, para Isaac, no lugar de Esaú. Jacó chegou primeiro, foi trapaceiro. Jacó não foi trapaceiro coisa nenhuma, queridos. E Rebeca também não cometeu pecado nenhum. E Paulo está confirmando aqui, foi dito a ela, por quem? Por Deus, que o menor, o maior, o mais velho serviria o mais moço. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Rebeca viu que Isaac iria abençoar Esaú, Deus pôs no coração dela, vai fazer o que eu te mandei. Ela chama Jacó e diz, faça isso com teu pai. E quando Jacó disse, eu vou pecar se eu fizer isso, mãe, Rebeca disse, o teu pecado seja sobre mim, filho. Pode ir lá e faça isso. Jacó recebe a promessa. Então, igreja, a glória da última casa é maior do que a primeira. E vocês estão na velha casa. Se arrependa, se converta e venha a Cristo, seja transformados e não reformados. Continuaremos. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, pelo teu amor tão grande, pela tua graça, pelas tuas muitas misericórdias. Obrigado por essa bendita e gloriosa palavra. Façamos como os romanos no início, quando Paulo chegou até eles. Se converteram, se renderam a ti, não tiveram ídolos para isto, tiveram a alegria de receber os judeus no meio deles, como era Paulo. Ó Deus, temos alegria em receber a tua palavra, porque é através dela que o teu Espírito Santo nos usa, que o teu Espírito Santo nos convence, que o teu Espírito Santo nos auxilia, nos protege, nos conduz, nos guia, para chegarmos a ti, Senhor, convertidos, transformados e servindo. Senhor, nos ajuda, abra os olhos do nosso entendimento e o entendimento da tua igreja, para que ela fuja dessas ilusões, dessas vaidades, porque a verdadeira revelação e a verdadeira profecia, nós acabamos de lê-la, é a tua palavra. Usa as nossas vidas em tuas mãos e nos faz cada dia mais e mais os teus servos, Pai. Ó Deus, obrigado pela minha nação, obrigado pelos meus irmãos, os que são verdadeiramente da fé e aqueles que estão se desviados e estão nas suas ilusões, convertam-os a ti, porque tu não quer que ninguém se perca, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa os jovens dessa nação, abençoa os que estão no leito de dor, os enfermos, Pai, os da prisão, os que estão aprisionados, feiticeiros, homossexuais, abençoa cada um, salva, liberta, porque se ficar assim não vai ser salvo. O Senhor sabe que não. Por mais que diz somos filhos de Deus, tu sabes que são filhos de João 8,43, foi o Senhor quem diz.
tem que se arrepender, tem que nascer de novo. Pai Santo, já temos a profecia perfeita, a tua promessa e a tua palavra em Cristo Jesus. Salva a nossa nação, sara a nossa terra, abençoa o nosso povo, Pai, em nome de Jesus. Os assinantes desse canal, os que acompanham esses vídeos, que tu possa estar abençoando, em nome de Jesus Cristo Redentor. Nós te pedimos hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Em nome de Jesus. Amém.